Bom, vamos começar então. Pessoal, boa noite. Sou o Arthur, sou um dos técnicos da Botplan, empresa de consultoria aí com mais de 35 anos no mercado. Hoje a gente está com o Renato Paniago, que faz parte da nossa equipe do software. O nosso intuito é discutir um pouquinho mais de gestão, né? Acho que é um assunto que está em crescente hoje em dia, ainda mais se a gente for analisar o cenário da pecuária, onde a margem está estreitando, né? Antigamente, com o boi gordo a gente comprava 4 bezerros de reposição, hoje a gente compra 1,8 a 2,2 quando a relação é boa. E quando a conta começou a apertar, o pessoal viu que é interessante sim, e é essencial, na verdade, a gente partir para essa parte de gestão, né? Controle de custos, o que controlar, como controlar. Então, nessa live a gente vai bater um papo com o Renato, que está à frente do projeto, né, do software Gente Boviplan, para entender um pouquinho mais do que está acontecendo aí no campo, né? Tudo aquilo que os produtores estão buscando de informação e aquilo que nós podemos gerar de informação, de controle, de gestão propriamente dita, né? E aquilo que a gente precisa profissionalizar na nossa fazenda, né? Renato, abro para você se apresentar aí, contar um pouquinho da tua trajetória aí, da tua carreira, enfim, o que você já fez até agora na sua vida, que eu sei que foi bastante coisa, para a gente começar aí. Olá, boa noite a todos. Eu faço parte da equipe do software Gerente Boviplan, né? Sou líder da equipe que desenvolve a solução. Tenho formação na área de análise de sistema, sou criado, recriado e engordado aí em fazendas do Mato Grosso do Sul, ali na região de Camapuã, e atuo, tenho pecuária também, e a gente vem trabalhando aí bastante tempo já com o software, são mais de 7 anos aí, fazendo implantações nos mais variados portes e tamanhos e tipos de clientes em várias regiões do país, trabalhando bastante aí para tentar levar as ferramentas boas de gestão para os nossos clientes. Bacana. Renato, cara, vou começar aqui puxando algumas pautas, né? A gente vai abrir para pergunta também, enfim, mais algumas coisas para a gente começar nosso bate-papo, e eu não vou aliviar não, já vou dar na sua cara aí, para a gente começar a ter uma discussão com um nível um pouquinho melhor, né? Que eu acho que é o que o pessoal está buscando, e sair um pouquinho do arroz com feijão, né? Só para a gente começar, Renato, você acredita, Renato, né, que o pecuarista tem buscado isso ou ainda está em falta essa parte de gestão nas fazendas? Você acha que ele tem buscado melhorar e profissionalizar essa parte ou ainda é muito amador? Qual que é a sua visão do negócio? Arthur, a gente tem percebido, cara, uma demanda crescente na busca, né, de ferramentas, de soluções tecnológicas para administrar a informação, né? Hoje, acho que diante você falou um pouquinho, pode falar mais um pouco, da necessidade de se ter a informação na palma da mão, na hora de tomar a decisão, é um fator de sucesso, né? O produtor que ele coleta dados, que ele gerencia dados, que ele armazena dados, que ele analisa dados, ele tem um desempenho na gestão do seu negócio, nos resultados do seu projeto, dos seus negócios, diferente de quem não tem essas ferramentas. Produtor que não tem, quando ele olha ele vê a gestão de um produtor que tem, ele vê claramente a desvantagem que ele está perante, né, os produtores que estão investindo nesse tipo de tecnologia ou nessas ações de se controlar a informação. A gente tem percebido também que exigências legais, né, cara, estão obrigando também os produtores a terem um controle mais efetivo, um armazenamento mais profissional dessas informações, para poder também compartilhar, seja com o órgão público ou com a própria estrutura de gestão dos produtores, né? Na verdade, o que a gente mais vê, né, Renato, é que pouco se mede na pecuária e muito se acha, né? E a pecuária, na verdade, ela tem passado de uma economia, de uma atividade de economia de poupança para uma atividade rentável financeiramente. Quem não fizer isso vai estar fora do mercado. Então, acho que a gestão encaixa bem nessa parte, né? E aí, acho que interessante, até você falou que essa coleta de dados, mas o que eu vou perguntar coleta de dados significa informação ou não? Só anotar e deixar guardado, essa é a realidade ou pouco se anota ainda? O que você tem observado? Arthur, tem um pouco de cada, né, cara? Tem, assim, a gente às vezes coleta muita informação e às vezes eu não consigo analisar toda ela. Às vezes eu coleto pouca informação, consigo analisar, ou falta dados para eu poder analisar, tem todos os cenários. Vai de estrutura física, estrutura de recursos humanos. Às vezes eu tenho uma equipe de um cara que eu confio muito, o cara é muito, muito bom de trabalho, mas ele não é tão bom de controle. Mas tem as outras vantagens dele, então eu acabo trabalhando com essa pessoa por conta de ele resolver muitos de alguns problemas e não de outros. Tem o contrário, uma pessoa que é muito boa de controle e talvez não é tão eficiente em outros setores. Então vai da estrutura de cada um.
a gente tenta sempre, quando a gente implanta o software, tentar entender a situação, o momento que o cliente se encontra, o cenário dele, quem é a equipe dele. Porque não adianta você querer fazer um controle, cara, que você quer saber quanto que tal animal comeu em tal pasto, só que a informação do manejo dos pastos fica na mão do capataz e não chega num sistema, não chega num software para eu poder analisar, crivar essas informações, talvez fazer até uma projeção. Então, vai depender muito da estrutura de cada um. Cada um tem que enxergar a melhor receita e o melhor cenário, né? A melhor forma. É engraçado. Ano passado, final do ano passado, a gente atendeu um pessoal de indústria, né, que mexe com metalurgia. E o rapaz me ligou desesperado, né, conversando, enfim. E ele falou, cara, na indústria eu consigo controlar até um prego que sai do meu estoque. Na fazenda eu não tenho controle de absolutamente nada. Isso caiu no meu colo. O que eu faço? Tô desesperado, pelo amor de Deus. Falei, cara, infelizmente é um degrau de cada vez, né? A gente vai começar a controlar sal, diesel, enfim, os principais insumos, e aí a gente começa a melhorar o seu estoque, né? A gente está só falando de estoque, na verdade, né? E, Renato, esse são diversos cenários, né? E panoramas que a gente tem nas fazendas, mas quando a gente tem uma equipe de escritório, teoricamente é mais fácil de implantar a gestão. E o cara tem 500 hectares, 700 cabeças, que é o capataz, um ajudante, de vez em quando pega um diarista, e é ele lá que vai uma vez por mês na fazenda dar uma olhada no que está acontecendo, né? Que é a grande realidade de muitas fazendas. Esse cara que não tem mão de obra, ele consegue implantar a gestão? Então, Arthur, a gente tem, cara, atendido clientes de todos os portes. Não parece que, assim, quando eu falo que depende da estrutura, começa pelo proprietário. A gente tem atendido pessoas que, um porte pequeno, mas a vontade, a necessidade, a segurança de se controlar um negócio em cima de dados reais, ela é real, e o cara dá muita importância para isso. E aí o controle acontece. Agora, quando você põe muita barreira, muita dificuldade, soma-se a dificuldade de mão de obra, vai aumentando os problemas e se dificulta, né? Você falou agora um negócio interessante, essa questão de controlar prego e parafuso. Poxa, eu tenho um colega que ele não trabalha na pecuária, tá? Ele é dono de uma rede de farmácia. Ele tem um colaborador, um funcionário que trabalha, pago, para auditar cada farmácia. Ele visita rodando as farmácias e olha lá na prateleira quantos zanador tem e quantos tem no sistema. Então, assim, ele tem um cara auditando produtos de, sei lá, quantos reais, eu não sei quanto custa uma Novalgina. E assim, é difícil, como você traz isso para a pecuária, entendeu? Um animal de mais de 3 mil reais você não audita? É complicado. O produtor... Entendeu? Você vê a diferença de cenários, né? A visão e o investimento que um segmento farmacêutico tem de um segmento pecuário, entendeu? Com produtos muito mais caros, né? Vai depender de cada produtor mesmo. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu cenário. Às vezes também você não está tendo um controle bom agora, mas é uma fase, você vai vir a ter. Tem que começar dando pequenos passos, controla-se primeiro de uma forma mais, vamos dizer, genérica, né? Eu gosto de falar assim, às vezes, começa controlando pela compra. Eu consigo ter no software, eu importo as notas fiscais eletrônicas e aí eu tenho todas as informações de compra. E aí depois, eu tendo esse controle bem feito, eu começo a ter um controle de onde eu estou consumindo isso. Em qual lote, né? Em qual pasto eu estou consumindo isso. Porque às vezes você quer ter essa informação, mas eu quero saber quanto que aquele animal, qual foi o custo daquele animal, ele perdeu o brinco, o capataz não foi atrás do brinco, não pegou o brinco dele, eu não sei que animal mais que brinco que é. Então, tem que entender o cenário e a realidade para não tentar fazer uma coisa que o bom é melhor do que o ótimo, sabe? Sim, dependendo do caso, sim, né? E, Renato, quais são as frentes que a gente pode começar a controlar? O que a gente consegue controlar dentro de uma fazenda? Rapaz, eu falei, depende de cada um. O que dá para controlar? Vamos controlar tudo. O que a gente fala assim, poxa, vamos controlar inicialmente, primeiro, os maiores gastos, né? E aí, o que a gente encontra nas fazendas é que sempre os maiores gastos são nutrição, né? Aí vem combustível, né? Mão de obra, né? Os custos administrativos, para depois, lá no final, chegar ao custo dos produtos de extrema importância, que são os produtos veterinários, e de maior volume de compra. Só que, como você enxerga isso? Como que você sabe que você gasta muito pouco com o produto veterinário é super importante, e às vezes você dá valor para um negócio, não dá valor, né, para o controle de combustível, que também é importante, mas que os custos são muito maiores. Então dá para controlar tudo. Hoje tem informação para se controlar, tem ferramentas tecnológicas para fazer isso, né?
Cada produtor tem que encontrar a sua, qual que é a melhor, a que atende a necessidade dele, o que ele quer ver, ou a forma como ele controla, né? Pelo que eu entendi, você está falando aqui no começo, então a gente tem que, na verdade, centralizar esforços naquilo que mais impacta no nosso custeio, né? Porque, assim, é o que mais impacta, vamos pelo menos controlar isso, né? E aí é o que eu falo para alguns clientes assim, avança devagarzinho na gestão, entendeu? Começa controlando só as compras. Então, tipo, eu comprei combustível, por exemplo, né? Comecei a comprar combustível, se eu compro, pago no final do mês, ou a cada compra eu pago, eu importo essas notas do sistema e a partir delas eu aloco falando, esse combustível é da agricultura, esse combustível é da pecuária. E não necessariamente eu controlo o consumo desse combustível. Porque o meu tanque não tem o medidor, o meu trator não tem orímetro. Tudo bem, mas você já tem uma base de informação, você já consegue saber olhar para 2019 e saber qual foi o mês que você comprou mais. E tentar entender que em 2020, se você fizer mais ou menos as mesmas operações, ou os mesmos objetivos do 2009, uma reforma, investir numa recria, enfim, você vai ter uns custos, sei lá, semelhantes ou parecidos, né? Sem dúvida. É engraçado isso, né, que você está falando de controlar, por exemplo, mão de obra e nutrição, que são os principais custos, né, de qualquer tipo de fazenda, na maioria das fazendas, na verdade, né, tirando reposição, dependendo do caso. Ontem eu estava analisando um fluxo de caixa de um cliente e eu tomei um susto quando eu vi as diárias, né, as diárias não estavam dentro de mão de obra, estavam em outro centro de custo. Quando eu fui olhar as diárias, ela representava 50% do custo com mão de obra geral, salários de encargos, era 50% e 50% diária, né. E aí você vai conversar com o produtor e fala, não, minha folha salarial é 12 mil por mês, mas ela era 24 de diária, né? Então, assim, foi um susto que eu tomei ontem vendo isso, e aí vai da precisão que a gente quer chegar de tornar um negócio profissional, porque escorre pelo dedo, né, Renato? Acho que a gente começa a achar muito, né? E medir pouco, e aí a nossa rentabilidade do negócio na ponta final está muito comprometida, né? Com o amadorismo, na verdade, porque isso não deixa de ser um amadorismo, né? A gente fala assim, por exemplo, eu tenho exemplos de cliente que paga 2 vezes um boleto de 5 mil reais. Entendeu? Quantas vezes acontece contigo no ano? Você nem sabe. E aí você está fazendo uma análise financeira, ou você está pegando toda a sua informação e mandando para alguém fazer uma análise para você, só que você está mandando uma informação furada. Né? Eu tenho situações de cliente, por exemplo, o cliente foi numa loja de material de construção e a mulher pegou e falou, tem um boleto em aberto aqui. Eu não me lembro o valor. E ele acessou o sistema, né? Olhou lá e falou, olha, eu paguei tal dia, tá aqui a boleto, tal número. Aí veio o dono da loja, né? Falou para esse cliente nosso, falou, olha, você me desculpa, o software novo, a funcionária nova, comeu barriga aqui. Mas, cara, se você não tem essa informação, vai lá você pagar de novo alguma coisa. Ou, pior ainda, todo mundo que deve estar assistindo aí, que trabalha com gestão de pecuária, já talvez passou por isso. Porra, venceu um boleto e eu não fiquei sabendo. Nossa, isso é clássico, hein? Venceu o boleto, eu não fiquei sabendo. E aí, daqui a pouco, eu tava vindo um protesto no meu nome do boleto que eu não acho, eu não estava sabendo. Porque a pecuária, ela tem muitas compras, né? Tem cliente nosso que faz uma venda por ano, mas faz 700 mil compras no ano, né? Por exemplo, eu tenho cliente que é a fazenda no Tocantins, o centro administrativo é no Fortaleza, eu tenho cliente que é em Rondônia e ele mora em Londrina. Então, esse intercâmbio, aí o escritório é em Londrina e a fazenda é em Rondônia, e, enfim, é um rolo, é uma coisa assim que... Aí você fala, não, vamos falar, vamos fazer esse trabalho na fazenda. Não, a minha secretária do meu negócio lá que cuida, então vai ficar lá. Então, assim, é muito desconexo, né, Renato? E aí... mais ainda quando é descentralizado assim, né, Arthur? Mais difícil ainda, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem que ter ferramentas e tem que ter processo também, né? Tipo, dar uma organizada no fluxo da informação, para fazer ela chegar. Sim, aí que eu vejo a importância também da web, no caso, né, Renato? Via internet aí, a gente conseguir implantar as coisas para ser rápido, né? Usar a nosso favor isso. Cara, Arthur, é o que a gente fala, né, cara? Tecnologia tem, e ela tá barata, ela tá muito mais cara do que anteriormente. Quanto custava comprar um laptop há 10 anos atrás, quanto custa para comprar um laptop hoje? Quanto custava um link de internet há 10 anos atrás, quanto custava hoje? Quanto custa hoje um link de internet? Então, tá mais fácil, tá mais acessível. Tem que usar, porque se você não ter, numa questão dessa, num exemplo desse que você falou, não precisa ser mais de uma fazenda ou mais de um centro, pode ser assim, a fazenda fica numa cidade longe daqui, é num estado diferente do meu, e eu moro aqui, e é uma fazenda em outro estado. Como que essa informação chega? Como que eu compartilho? E aí, a tecnologia na nuvem veio para resolver esse problema, não inventaram à toa, né, cara?
Existe para isso mesmo, para você ter mobilidade, você não precisar. Outra coisa também, além de ter mobilidade, você poder acessar de onde você quiser, a segurança é infinita, né? Ela é muito maior, está na nuvem, não é um computador, é milhares e milhares de computador que, se desligar 50, tem outros 5.000 funcionando. Quantos casos, né, Renato, que não caiu um raio na fazenda, bicho, os caras perderam tudo, né? Anos e anos aí que já é difícil de anotar e de ter os dados, né? Cai um raio, acaba com o sistema do pessoal e perdeu tudo. Está na web, né? Está na internet, na nuvem aí. Outra diferença, né, Arthur? A segurança. Pô, o nosso cliente lá falou, eu tinha 4 anos na minha planilha lá, tudo anotado, lindo e maravilhoso. E aí eu perdi tudo. Falei, poxa, mas se você quem tem tanto controle assim, bem fino, com certeza cuidou do backup. Só que ele falou para mim, não, mas é o seguinte, eu fazia backup no HD externo, e o HD externo estava junto com o meu laptop na pasta, quando roubaram a minha pasta da minha caminhonete. E aí foi tudo embora. Então, cara, quanto custa isso, né? Quanto custa um prejuízo desse, né? Ainda mais para uma pessoa que está acostumada a gerir um negócio olhando as informações. Quanto custa perder toda essa informação? Dropbox, né? Eu ainda falo que, assim, o Excel, eu gosto de dizer também assim, o Excel é uma ferramenta fantástica, é muito boa. Só que para você usar sozinho e durante pouco tempo. 3 anos de planilha, 2, 3 pessoas usando, não dá, não tem como. Não, ele não é um gerenciador de banco de dados. Inventaram essa tecnologia de gerenciamento de banco de dados para ter uma ferramenta que consiga controlar muita informação. Eu consigo acessar muita informação de forma rápida, né? Então, a linha eletrônica é muito boa, só que ela é ferramenta de apoio. A gente fala que ela é de apoio. Ela não pode ser aonde eu vou guardar 7 anos de informação, por exemplo, ou as informações do ano passado. Se você errar alguma coisa na planilha, você nunca mais acha onde está o erro, né? Você errou, salvou, fechou a planilha, daqui 2 dias você nunca mais vai achar o que você fez de errado, né? E aí isso pode você tem que ser craque em planilha, né, cara? Para ela poder te atender bem, né? Exatamente. Renato, falando um pouquinho de controle, né, de coleta de dados, qual que é o principal gargalo que você enxerga? Na coleta de dados? Então, depende de qual dados, entendeu? É informação de produção? Pô, o gargalo é a ponta, né? O capataz, o peão, né? As informações são geradas dentro do curral, né? São informações de financeiro? O gargalo é ter uma pessoa para fazer, porque hoje tudo tem nota fiscal, tudo tem recibo, você tem como acessar essas informações e juntar elas, né? E você pode ter um controle mais simplificado ou mais detalhado. Por exemplo, eu posso controlar todas as minhas compras e saber o que eu comprei, e não controlar saldo de conta bancária. É um controle, é um início, é um começo. Não, eu quero trabalhar controlando, controlar o saldo da conta, porque aí eu consigo, tendo o controle de saldo da conta, eu consigo ter uma projeção de fluxo de caixa, trabalhar projetado, né? Sempre é o campo orçamentário que falta, né? Na verdade, a pecuária toca o pecuarista, não o pecuarista toca a pecuária, né? Ele vai fazendo a toque de caixa, ele olha, ele acha que pode fazer, acha que não pode, não existe um plano orçamentário bem definido no começo do ano, o que ele vai fazer de investimento e custeio, né? Outra coisa que é muito comum, né, é o equívoco, na verdade, custeio não despesa não significa que é custo, né? Na verdade, às vezes você está pondo dinheiro dentro da fazenda, mas é um investimento, né? Então, se você não consegue analisar esse tipo de número, você pode mascarar o resultado, né? Achar que você está tendo prejuízo, mas não, pode ser um ano que você investiu muito, né? Então, outra grande dificuldade é essa que você falou agora. Tudo bem, eu coleto os dados, eu controlo, eu guardo no meu sistema, só que como que eu analiso isso? Como que eu enxergo se eu tive uma rentabilidade naquele lote, ou naquela safra, ou naquele período? São visões que podem ter diferenças, depende de cada produtor. É a necessidade do produtor, do cliente, que vai dizer qual é a visão das informações do negócio financeiro que tem que ser apresentada. Fazer fechamento, por exemplo. Quantos fazem fechamento, né? E o fechamento envolve bater os caixas, né? É difícil fazer, né, Arthur? Não é fácil, entendeu? Não é porque é da pecuária que é difícil, não. Se você for fazer isso lá na indústria que você falou, ou no segmento de farmácia, é a mesma dificuldade. Não é fácil fazer. É trabalhoso. Coloca o dedo na ferida, né, Renato? Principalmente quem está na frente, começa a mensurar realmente aquilo que está tendo de resultado, né? E aí, muitas vezes, a própria mão de obra dentro da fazenda fica receosa, né, de querer
por exemplo, pesagem. Tem um caso clássico na Boviplan, né? A gente chegou numa fazenda, não tinha balança, recomendou colocar balança, aí o gerente da fazenda falou, não, mas vai pôr balança pra quê? Aí vai descobrir onde a gente tá errando, né? Então, não, peraí, não é descobrir onde tá errando, é onde a gente pode melhorar, né? É uma equipe, é um conjunto, ninguém veio aqui pra te mandar embora. Né? Enfim. Aí, cara, é o que você falou, um gargalo, mão de obra. Então, Aí o cara tem uma prática dessa, só que é uma pessoa que, sei lá, tá lá, tá me atendendo, eu não tenho outra pessoa para trocar, e acaba que você se acomoda tendo essa pessoa. Só que aí você deixa de gerir, você deixa de ter o controle na palma da mão. E quanto isso te impacta no final das contas, porque você tocar a pecuária como a fazenda lá que eu vou passear, é diferente. Agora, você tocar a pecuária como um negócio que eu quero que tenha lucro, que eu quero que tenha receita, cara, esses tipos de cenário, eles não podem permanecer, né? Isso tem que ser, de alguma forma, em algum momento, alterado. Você tem que ter uma equipe que coleta dados, entendeu? Tem uma equipe que te entrega a informação, que não põe barreira quando você quer, por exemplo, controlar animal com um chip, ou com um brinco, né? O controle individual. Outro controle, assim, pô, muito difícil de fazer, né? Sem dúvida. Renato, a gente estava falando de mão de obra, né? Tem um cliente agora que a gente implantou o chip, e eu chego na fazenda, às vezes, os caras estão anotando o brinco no caderno, né? E o bastão está do lado parado. Então, assim, é uma dificuldade, né? A mão de obra, engajar a mão de obra é uma grande dificuldade, né? Eles entenderem. Muitas vezes você vai chegar para o cara lá, que é praticamente semi-analfabeto, né? Infelizmente, o nível de instrução é muito baixo. Vai pedir para ele fazer um tipo de anotação, ele não vai entender, ele vai anotar qualquer coisa. E pior que isso, né? Se você não mostrar o resultado, ele não vai entender o porquê que ele está fazendo, né? Então, a partir do momento que você chega a dar um feedback depois de uma implantação de um controle, engaja a mão de obra dessa maneira e o cara vê o que ele está fazendo tem resultado, é importante, né? Por que ele tem que anotar o sal lá? Quanto impacta? Quantos R$1.000 por ano vai de sal? Se ele colocar 2 kg de sal por dia por fora de cada coxa que ele salga por dia, quanto isso impacta, né? Quando ele começa a ver realmente o serviço dele nessa parte do controle, resultados, né? É impressionante a contrapartida da mão de obra, da satisfação e do engajamento que eles têm, mas até conseguir isso é muito difícil, né? É outro desafio, né, Arthur? Outro desafio. Total, e assim, você falar para os funcionários, para os colaboradores, falar, olha, se eu conseguir gerir certinho, eu vou ter a informação e consigo aí depois fazer uma bonificação para vocês, com desempenho. Só que como que eu vou bonificar desempenho se eu não tenho desempenho, eu não tenho a informação de desempenho, né? Esse é complicado. Outra coisa que você falou também, plano orçamentário. Você tentar planejar o que você vai fazer. Né? Outros segmentos, Arthur, estão falando em predição. Você, em cima de uma base de dados, de informações que você tem, inteligência artificial e tudo mais, isso te gerar o que vai acontecer no futuro. É quase uma bola de cristal a predição, junto com a inteligência artificial, deep learning, um monte de tecnologias aí que estão permitindo isso. Eu tenho um cliente, por exemplo, o Sandro, ele não está satisfeito em ter conseguido alcançar agora, bater o saldo das contas bancárias. Ele quer agora, de alguma forma, tentar fazer uma predição em cima da base de dados que ele tem. Então, assim, basta você querer, tem que querer fazer, entendeu? É o primeiro passo para se ter o controle, é o cara querer fazer. É o cara, por exemplo, se for trabalhar com animal identificado individualmente, ele aceitar a margem de erro. Tem gente que não admite margem de erro. Aí você vai trabalhar com animal identificado, perde 2, 3 brincos no campo, o cara não pega o brinco, como é que você vai fazer? Outro cliente nosso fez o controle lá, legal, bastão, balança, não participou do embarque. O funcionário dele foi lá, pesou todo mundo, tirou os brincos e entregou para ele os brincos e uma relação de pesagem. Você não vinculou o brinco ao peso? Não. Tipo, sabe, para que chip eletrônico, a balança eletrônica, tem que ter software, tem que ter processo, tem que ter uma dedicação da ponta, uma capacitação também. Não adianta você querer chegar também para um funcionário de fazenda e falar, agora é o seguinte, controla aí, bipa todo mundo, joga na planilha e tudo mais e me passa a informação. Mas eles estão usando internet, eles estão usando aplicativo. Cara, tem que avaliar bem isso, porque assim, tem muita gente que sabe usar o WhatsApp e mandar áudio. Escrever já é uma certa limitação. Então, e não acha que também que porque ele consegue fazer e mandar áudio, ele vai conseguir entrar no sistema e preencher um formulário com algumas informações. Aí é onde tem que entrar a inteligência, a experiência, né? Não vamos controlar tudo, porque senão nós vamos chegar com um puta de um negócio ótimo e não vamos ter o bom.
Então, vamos devagarzinho, aos poucos. Essa questão também, Arthur, de se conectar com esses capatazes, com esses colaboradores de campo, convencer eles, ganhar os caras, né? Para os caras entenderem que aquilo é difícil, mas vai ser bom, eu vou tentar fazer, entendeu? Isso é muito importante. Já ouvi muito desaforo de fazenda no começo dos nossos trabalhos, né? Que a gente até fica meio chateado, na verdade, e passa 3, 4, 5 meses e a equipe está comprada de tal forma que é muito legal, que, aliás, esse exemplo, essa mesma fazenda que eu tive uma resistência muito grande no começo, depois de um tempo eu comecei a atender a fazenda vizinha, né, e aí lá eles ficaram sabendo que o pessoal não estava controlando diesel, que a gerente era uma mulher lá, gerente, e ela estava muito reativa no começo, como qualquer trabalho, e eles ficaram sabendo que ela não estava controlando o diesel, né, e eles anotam trator por trator, orina e tudo mais. E aí eles vieram me cobrar, pô, você não vai brigar com eles porque eles não estão controlando diesel, porque aqui a gente controla, você fez a gente controlar, né? Então, enfim, é bacana isso, quando as coisas começam a engrenar de uma propriedade, né? O pessoal ficou com ciúme do vizinho que eu afrouxei, né? Eu falei, não, na hora certa a gente vai controlar o diesel lá, né? Um custo importante, vocês sabem, tudo mais, mas eu não posso, eu tenho que comprar a briga com nutrição lá, que eles mexem com semi-confinamento, volume alto. Eu preciso controlar a fábrica de ração. Depois eu brigo pelo diesel, né? O diesel é importante, mas no montante... Exatamente. Então, conectar com esses caras, Arthur, né? Convencer eles a fazer. Tem que ter uma habilidade, entendeu, cara? Não adianta você chegar lá e achar que o que você falou colou e o cara vai pegar e vai fazer. Às vezes é um trabalho que você falou, às vezes mais de uma vez o cara não vê hoje, mas amanhã ele não pode desistir, cara. Tem que querer. Exatamente. Renato, só respondendo aqui o Sérgio Raposo, ele perguntou qual a falha mais comum na coleta de dados nas fazendas, né? Acho que a gente veio discutindo, né? É o engajamento, principalmente. E, além disso, Renato, acho que dá para a gente adicionar aqui isso, que às vezes o mais difícil não é nem a coleta, né? Mas transformar a informação da coleta dos dados em informação útil em tempo hábil, né? Às vezes existe um delay tão grande, né? O administrativo em outra cidade, dá 2 mil quilômetros aqui, como que faz, como que não faz. Eu anotei, guardei na gaveta, né? Anotei no papel de pão. O dado está ali, mas não foi gerada a informação, né? Para a gente poder atuar de maneira pontual e rápida para a tomada de decisão da fazenda, né? Eu acho que esse é o principal, ao meu ver, né? Não sei se você tem alguma outra coisa para acrescentar. Não, é um dos principais mesmo. Se você não definir bem o fluxo, e esse fluxo atende à sua realidade, né? É um fluxo feito para o seu capataz, da forma como ele trabalha, e eu sei que desse jeito a informação vai chegar para mim. Não é um fluxo que eu tenho padrão aqui, a solução do universo, e encaixa como uma luva em qualquer lugar. Vocês mesmos sabem, né? A fazenda de vizinha de cerca, cara, é completamente diferente. Total, você tem que entender o cenário de cada um para levar o fluxo ideal. Pô, você quer controlar o rotacionado lá, saber a lotação do pasto. Aí o cara tira do vozão, né, da divisão 1, passa para 2, da 2 passa para 3, passa para 4, chega para você que ele passou da 1 para 2 no software. Como que você vai controlar isso, cara? Como que você vai saber a lotação, a capacidade, né, de cada pasto, comporta em épocas do ano? Então, o fluxo, coletar, e tem que fazer esse fluxo correto também, né? Senão não adianta, né? O pessoal às vezes acha que é tudo receita de bolo, né? Que a gente vai chegar, nós como consultoria, o software também, né? E a gente vai implantar um negócio que funcionou, mas como se funcionou em uma fazenda, vai funcionar na outra. Não, vizinho de cerca, né? Esse exemplo que eu dei, são completamente diferentes, né? A mesma ficha de controle para controlar o consumo de sal no pasto, às vezes você tem que escrever de maneira diferente. Não adianta. Você vai colocar lá, às vezes, a ficha de controle, né? Entrada e saída no coxo, um exemplo clássico, né? Tem o peão vaqueiro lá, que tem 60 anos e não sabe nem escrever o nome direito, ele não entende o que é entrada e saída. Tem que pôr lá, colocado no coxo em cima, onde você guarda, e colocado na casinha, né? E colocado no coxo, descido para o coxo, tem que escrever a linguagem dele, né? Então, na comunidade, principalmente, a gente tem que falar a linguagem do cara que está no campo, né? Exatamente. Esse aí é um gargalo. Se for falar para o Sérgio a parte de coleta, esse aí é um gargalo, sabe? Tem que ser o fluxo que funciona lá. Não adianta você... Se o cara quer ter uma planilha, não quer ter que anotar, beleza, cara, anota na mão, contanto que anote e chegue para o sistema. Aí é um grande desafio nosso, Arthur, atender gregos e troianos aí, né? Todos os modelos de gestão, né? Porque às vezes software, você não pode chegar lá e falar, olha, é a vaca branca. Às vezes você tem que falar, né? Que é a vaca branca, do número tal, ou do lote tal, que nasceu, que entrou. Às vezes tem que ter algumas outras informações para eu poder ter uma massa de dados, né? Só que é um grande desafio. E tem que ter o fluxo, o modelo de acordo com a situação, a realidade de cada um.
Eu acho que tem outra coisa também, né, Renato, que além da especificidade, na verdade, né, de ser personalizado o controle, digamos assim, para cada fazenda, a partir do momento que você implanta uma coleta de dados, principalmente no início, tem que ficar em cima, não adianta. Você vai chegar, vai montar a ficha lá do que for que você quer controlar, seja estoque, controle de gado no pasto, consumo de sal, qualquer coisa, você vai chamar o funcionário do seu lado, você vai mostrar para ele, pede para ele escrever, você entendeu o que está aqui? Vamos lá, você entendeu? Ah, entendi. Você roda, né? Roda um teste, né? Talvez ele até acerte, mas a chance dele errar é gigante. Volta lá no outro dia, dá 2 dias, volta, chama, conversa e entende. Às vezes ele fala que entendeu por vergonha, mas não entendeu coisa nenhuma. Isso é clássico em fazenda, na coleta de dados. Então, outro gargalo é esse, Arthur. Não adianta, não acha que você chegou lá, mostrou a ficha e o cara vai coletar, né, cara? Isso aí às vezes leva meses tentando rodar. Só que quando roda também, Arthur, é outra gestão, né, cara? É outro nível, né? É outra satisfação, né? O produtor, você administrando em cima de dados reais, você toma uma decisão com segurança, é outro resultado, né? Sem dúvida. Prazeroso você conseguir fazer isso. É difícil? Todos conseguem, de um jeito ou de outro. Tem que querer, tem que tentar. É a nossa luta diária, né? E, Renato, falando um pouquinho mais de parte financeira e importação de nota fiscal eletrônica, o que você pode falar aí? Quais são as tecnologias hoje que a gente tem em relação a isso? Então, hoje, assim, por um lado, ficou complicado esse negócio de você emitir as notas eletrônicas, o pessoal reclamou bastante. Por um outro lado, te facilitou, assim, por exemplo, você poder pegar todas as suas compras, o fornecedor te mandar o XML da nota, você importa no sistema. E aí evita erro de digitação, você importando isso, vem uma informação coesa, né? Correta para dentro do seu sistema, e a partir dela eu consigo fazer movimentação de estoque, movimentação financeira, a emissão da nota também te dá um controle também do que você está fazendo, das partes das questões tributárias que você tem que pagar, porque se você não fizer isso bem feito, cara, vai chegar no ano que vem no seu imposto de renda, você vai ter um baita de um trabalho, ou um grande imposto para pagar, né? Porque a grande briga, uma das grandes brigas é essa, né, Arthur? Você vem tocando 2020 muito bem organizado, muito bem controlado, para chegar lá em abril de 2021 e pagar um imposto baixo. Você fez uma gestão do seu controle da sua informação financeira, e aí lá na frente, você teve um lucro, você conseguiu ter uma rentabilidade, e aí você vai pagar um imposto, foi por água abaixo, tudo, ou parte do que você fez. Então, a parte de nota fiscal eletrônica, essa parte de mensageria de nota fiscal eletrônica, ela com certeza é vantagem, cara, não é desvantagem. Isso aí não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Para você, te ajuda a ter esses controles, te facilita a fazer esses controles. Te facilita também, por exemplo, fazer imposto de renda, né? Sim, sem dúvida. Fala um pouquinho. Porque assim, você tem um controle, Arthur, comprei do João tal dia. Cara, é diferente de você ter um controle, o que eu comprei daqui do João tal dia. Será que se eu acessar a nota, eu vou saber qual foi o produto? E se eu acessar a nota, eu vou saber quanto eu paguei no produto? Outra coisa é isso, quando eu importo a nota fiscal eletrônica no sistema, eu consigo ver o valor do desconto. Tem um cliente nosso, né, o Arione trabalha com um cliente nosso, ele falou para ele que estava ganhando dinheiro com o relatório. Eu falei, mas como você está ganhando dinheiro? Me explica. Ele falou, cara, o cliente me ligou, o fornecedor me ligou, eu puxei rapidamente aqui todas as minhas últimas compras do produto. E o fornecedor falou, olha, sei lá, R$18 o produto, vamos fechar a compra, Ele olhou no sistema e falou, cara, comprei com você as 2 últimas vezes por R$15. Mantém um desconto para mim. Aí o fornecedor falou, ficou vendido, né? Falou, verdade, tudo bem, vamos fechar em 15. Cara, quanto é vantajoso isso para você, em todas as suas compras em um ano, você comprar corretamente? Você não vai no menor preço. É baratíssimo você ter um sistema de gestão desse jeito na fazenda, né? Qual que é o valor de você ter essa informação na palma da mão na hora que você vai fazer uma compra, cara? Isso é muito importante, pô. É extremamente importante. O Edivaldo falou aqui, arquivos de XML, quais são as tecnologias que a gente tem para importar isso aí? O que dá para fazer, Renato? Desculpa, não... Arquivo XML da nota fiscal, o Edivaldo até perguntou aqui, o que dá para a gente fazer com isso? Com esses arquivos? Então, você pode armazenar eles, né? Guarda eles dentro do sistema, a partir dele você faz o seu controle de estoque.
Você pode fazer o controle parcial, né? Às vezes é uma nota que eu fui na loja agropecuária, comprei produto veterinário, ração para cavalo e baldrana. E eu não quero controlar baldrana nem os produtos veterinários, eu quero controlar só a ração de cavalo, ou a ração bovina, por exemplo. Então, você escolhe o que você vai controlar, entendeu? E isso a partir da nota, a partir da compra, né? Ah, tá. Então você importou a nota, aí você consegue destrinchar para os planos de contas que você quer. Exatamente. E hoje, o web service da Receita Federal permite que, se você for PJ, você baixar as notas via sistema. Se for PF, pessoa física, não. Você tem que acessar o site da Receita Federal, ir lá e baixar a nota. Mas tem algumas outras ferramentas que dão uma agilizada nisso aí, sabe? Você jogar só a chave da nota e ele te libera o XML, caso o fornecedor não tenha te enviado. Porque, assim, toda nota fiscal eletrônica, né, Arthur, a DANF que te mandam, ela foi gerada a partir de um XML. Então, assim, se o fornecedor te mandou uma DANF, obrigatoriamente ele tem um XML, que é o arquivo que foi para a Receita Federal aprovou e deixou você fazer a venda. Então, às vezes, também um trabalho em cima do fornecedor para ele mandar para você todas os XMLs é importante também. Porque o que eu vejo muito de anotação em fazenda, né, quando não tem esse sistema implantado, o cara pega a nota fiscal, ele coloca lá, ele vai na agropecuária lá, ele comprou lá 2 sacos de semente, porque ele quis plantar no quintal dele alguma coisa lá, aí comprou ureia, comprou tralha para a tropa e tal, e aí ele põe tudo, ele importa aquela nota, ele fala, vou pôr, o maior custo foi cavalo aqui, foi para a tropa. Então, mascara o resultado, né? Mascara o resultado. Exato, você vai no posto de combustível lá, o cara abasteceu a caminhonete dele, pôs um diesel, comprou outro diesel pro trator, pegou gasolina, e aí é tudo diesel, né? Então, acho que a importância do XML nesse caso é realmente facilmente você destrinchar. Facilmente, facilita isso aí. Facilita demais esse controle, né? Bom, isso que eu estou falando também, Arthur, assim, são as soluções que a gente está oferecendo, né? E são soluções que, assim, o produtor tem que procurar isso, entendeu? Em algum lugar ele tem que achar esse tipo de controle, seja conosco ou no mercado. Importante, reforço, ter esses tipos de controle, né? Sim, sem dúvida. E, Renato, o que você tem visto de inovação nessa parte de gestão? A gente discutiu um pouquinho de coleta, né? Enfim, informações que a gente pode gerar. O que é o futuro? O que é a inovação aí que o software tem desenvolvido? Enfim, que você tem observado a tendência do mercado? A nossa solução, né, Arthur, a gente fez ela, assim, sabendo que tudo muda, né? Nós estamos passando por uma fase agora, por exemplo, do coronavírus, que houve uma mudança tremenda no comportamento da sociedade, né? E isso vai impactar. Mudanças que nós estamos fazendo agora, algumas permanecerão, alguns hábitos nós vamos manter. Então, muda-se muito, né? O mercado muda-se muito, a demanda muda também. A própria situação de cada produtor, o momento de vida de cada um muda muito. Então, assim, como desenvolver um software, como ter uma solução tecnológica em software para atender todas essas mudanças? Esse é um grande desafio. E aí, vamos usar as tecnologias disponíveis. Então, tem que ser um software na nuvem, porque aí permite que não precisa instalar nada em lugar nenhum, o treinamento é facilitado, as atualizações são facilitadas, né? Então, a gente vem desenvolvendo uma série de inovações. Por exemplo, o livro Caixa Digital do Produtor Rural, né? Explica melhor ele não isso, foi prorrogado. eu sei direito. Ele não foi prorrogado, né? Que nem a LGBT, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai ter um pequeno impacto aí no armazenamento, no controle das informações, mais dos fornecedores do que dos próprios produtores. Mas o livro Caixa Digital é o seguinte, você tem que entregar uma série de informações retroativas, né, de 2019 para a Receita Federal. E aí, você não controlou isso? Você trabalha com as suas propriedades e a informação toda você manda para o contador. Tem bastante contador aí nos procurando para a gente dar um apoio, porque a gente tem a solução tecnológica para resolver isso, né? Porque é uma série de informações. O livro Caixa, por exemplo, pede para você informar qual foi o banco que você utilizou para pagar determinada conta. Explica o que é, do começo certinho, o livro Caixa. O que é, que o governo está exigindo, o que o produtor tem que ficar atento. Ele é uma evolução do livro Caixa, né? Agora você pode transmitir ele por software. Antes você fazia ele num programinha e transmitia para o programinha da própria Receita. Agora não, agora a Receita permitiu que você faça no seu sistema, no seu controle, e você transmita depois. E ele aumentou as informações. Antes não perguntava qual era o banco, qual era a espécie, foi pago em dinheiro, foi pago em cheque. Não tinha essas informações, então aumentou o volume de informação a ser informado para a Receita Federal,
Tá. E eles estão obrigando os produtores por corte, né? Está obrigando agora, se não me engano, são 7.800.000 faturamento ano que vem é 4.300.000, no outro ano vai diminuir ainda até pegar todo mundo. Uhum. Então você vai ter que, além de ter as notas, ter todos os controles, você vai ter que mandar todo o seu movimento de caixa para a Receita Federal em abril do outro ano. E é o ano retroativo, né? Então, assim, se você está enquadrado em 4.300 de faturamento no ano que vem, você tem que começar a trabalhar a partir de dia 1º de janeiro desse ano, entendeu? Começar a controlar essa informação para ano que vem você conseguir juntar isso tudo, montar esse arquivo e transmitir. Isso é a nível Brasil ou são alguns estados específicos? Nacional. O que tem uma variação nos estados brasileiros é solução para emissão de nota. Bahia, por exemplo, Mato Grosso, agora, no final do ano passado, proibiram usar talão. Você só pode emitir por dentro do software. Tá. Tem, por exemplo, o estado de Mato Grosso do Sul, tem o ICMS transparente. Você consegue acessar o ICMS transparente e gerar a nota por dentro dele. Mas o LCDPR é nacional, vale para todo mundo que está nessas faixas de faturamento. Então quer dizer que quem ainda empurra com a barriga essa parte de gestão, a água vai bater na bunda aí, né, Renato? Vai ter que pegar para fazer, porque o próprio governo está exigindo, né? E assim, é só vantagem, Arthur, isso aí, né, cara? É só vantagem. Os produtores estão enxergando isso, entendeu? Tem que administrar como um negócio. Não pode administrar como... Enfim, como era feito há 15, 20, 30 anos atrás. Apesar que, assim, há 15, 20, 30 anos atrás, eu sei, eu conheço, eu já vi controles, a gente tem fotos, né, muito antigas, assim, software em DOS, e o produtor controlando, um cliente nosso até controlava o animal por animal no software em DOS. Isso ele fazia na década de 80. Ele mudou agora para o gerente Moviplan porque a fazenda ele aumentou a produção, está em mais de uma propriedade, online, essa questão de perder dados, o software está descontinuado há anos, que não recebe inovação, né? Sim, sem dúvida. O cara vê que você importa 100 notas de uma vez, consegue gerar o final. Eu comecei a usar o software hoje, e aí eu puxo todo o movimento desde janeiro e jogo dentro. Aí, né, o cara começa a ver que não... é vantagem, né? Falando em tecnologia e inovação para auxiliar o produtor nessa questão do livro caixa aí, o que a gente pode esperar aí que você tem desenvolvido ou visto do mercado a tendência? O software está pronto, né, Arthur? A gente já fez transmissões, já fizemos transmissão, já tem cliente nosso já com um arquivo transmitido para Receita já. Prorrogou para junho, o LCDPR, né? Então tem até junho. Você comentou que tem contador procurando vocês e tudo mais. O que vai facilitar aí utilizar ele nesse caso, para auxiliar? Você precisa organizar a informação para montar o arquivo. Uhum. Às vezes, eu tenho pedaços da informação, eu não tenho toda a informação. E, às vezes, eu trabalhar com planilha, eu vou ter que arrumar linha por linha, de um ano de movimento. E, às vezes, no software, eu consigo, uma alteração que eu faça, vale para todo mundo, vale para todas as minhas 12 parcelas que eu lancei no ano. Vale para as minhas 7 parcelas da nota fiscal que eu comprei em junho do ano passado. E também, assim, ainda é um negócio muito novo, né, Arthur? O pessoal ainda está tendo dificuldade. Qual informação que entra, qual não entra? Eu lanço a guia do INSS cheia ou eu lanço o INSS por colaborador? Tem um monte de dúvidas ainda como fazer. No fim, você deve receber um monte de pergunta, acaba fazendo um serviço aí de consultoria nessa parte, né? A dúvida é inerente, né? Praticamente, ainda mais que é novo, o governo também auxilia, joga as coisas. Nós somos responsáveis pela parte técnica do software, né, Arthur? A gente tem um apoio muito grande dos escritórios de contabilidade. Nós estamos aí com 2 ou 3 dos clientes que nós já fechamos, que são contadores que já sabem, estão por dentro. A gente acabou buscando também contato com pessoas dentro da Receita Federal, para, enfim, conseguir fazer o que a gente fez. Já transmitimos de 3 clientes já, está transmitido. Grosso modo, então, o sistema vai jogar mastigado essa parte toda aí, burocrática e chata de fazer. Fora isso, né? Se você trouxer todo o movimento para o software, um botão, né? Fecha o ano, um botão, ele gera o arquivo, né? Tem essa facilidade, né? Resolve a vida, né? Ô, Renato, a Maísa está perguntando aqui se o software é só para pecuária ou também para agricultura, enfim, para outras atividades. Então, o nosso foco, né, Arthur, é pecuária de corte. Nós crescemos e nascemos para atender a pecuária de corte.
E, cara, há muito tempo a pecuária ela não funciona, não existe. Vocês têm mais propriedade para falar isso, os consultores, né, a parte de produção, sem agricultura, né? Eu ouço falar, Arthur, que um bom agricultor ele vai conseguir tocar uma pecuária. Vai, porque o boi, os semoventes lá, os animais, eles comem pasto. O pasto vem da agricultura, né? Então, assim, a gente acaba tendo funcionalidades do software para controlar a agricultura. Eu consigo hoje saber quanto de semente de milho eu usei, quantas horas máquinas eu usei para fazer um plantio da safrinha. Você consegue controlar por talhão, se você quiser, né? Exato. Quanto de milho eu colhi naquele talhão e depositei no silo? É que essa questão de maquinário, Renato, fala um pouquinho mais disso, que eu acho que é muito importante para quem mexe com agricultura, principalmente, né? Consumo de diesel, hora-máquina, tipo, enfim. Tirar custo disso. Assim, os principais controles são esses, né, cara? A gente tem um controle de hora-máquina, né? Eu consegui, por exemplo, tirar um relatório assim, quantas horas-máquinas eu gastei e quanto de combustível para reformar determinado passo no ano passado. Esse ano eu quero fazer uma outra reforma, é mais ou menos o mesmo tamanho de área, é vizinho de cerca, provavelmente eu vou gastar as mesmas horas-máquinas. Você consegue criar um histórico, né? Tem um histórico, desde que você colete, né, e ensina no software, você consegue ter esse relatório fácil. Por máquina, por tipo de serviço, por plantio, por roçadeira, todas as horas máquinas que consumiram herbicida, todas as horas máquinas de reforma de determinado pasto. Então, acaba que eu tenho um certo controle da agricultura, sim. A gente oferece até esses controles, né? Na verdade, o software é maleável, né, Renato? Acaba conseguindo criar o centro de custos, os planos de custos que você quer, né? E aí ter esse nível de precisão de controle. Basta coletar, né? O resto, para cá, a tecnologia de informação consegue processar isso, né? Um grande desafio que a gente enfrentou, né, Arthur, e a gente continua enfrentando, é tentar fornecer a ferramenta que te permita ter uma gestão de uma forma mais genérica e depois você avance para uma mais especializada dentro do próprio software com as suas próprias informações. Perfeito. Entendeu? Trincha, isso, né? isso é difícil fazer, mas tem como. Você consegue, que nem eu falei, eu consigo controlar só a compra de combustível, eu consigo avançar para controlar o consumo por mês, né? Eu abasteço, anoto lá todo dia que eu abasteci, às vezes nem falo para que foi, mas eu controlo a saída. E aí eu tenho, então, a entrada e a saída por mês, fechada no mês. Ou eu consigo avançar mais um pouco. Eu consigo controlar a compra, porque eu comprei, e na hora de eu fazer a operação de máquina, dizer exatamente para qual serviço, quantos litros foram utilizados. Perfeito. Isso é muito importante no plano orçamentário daí, né, Renato? Uma coisa casa com a outra. Quanto que eu vou gastar de diesel em cada operação? Eu vou gradear uma ou duas vezes, né? Ah, não, vou fazer plantio direto. E aí, né? Onde que eu tô? Quanto que eu vou gastar de diesel, né? Então, isso começa qual que é o consumo por atividade e por trator também, né? A gente consegue ter. O meu trator... É muita conta, né, Arthur? É muita simulação para poder tomar a decisão, né, cara? E aí, se você não tem uma base de informação, como é que você vai simular, né? Você não tem um parâmetro, uma base. E aí eu estou falando do seu parâmetro, né? Da sua base. E não você buscar uma base de uma fazenda de Tocantins para fazer uma reforma em Goiás, né? Um solo arenoso, um solo argiloso, potência de trator, enfim. Pluviometria, custo de insumos da região, tem muita informação, cara, para poder tomar a decisão, né? Até para controlar o operador, né? Ver a eficiência do cara, a manutenção também, a gente começa a ver a cereja do bolo, né? Renato, a gente falou um pouquinho dessa parte bem específica de agricultura, onde a gente consegue chegar, né? E na pecuária, a gente consegue controlar o custo individual de cada animal? Um animal do confinamento, um animal a pasto com sal mineral, só a gente consegue ver o custo desse animal? A gente consegue tirar esse número? Arthur, assim, chegar qual é o custo do animal, a gente tem encontrado muitas fórmulas diferentes, com variáveis diferentes, tá? Por exemplo, o trator que você consertou ano passado, entra na conta desse lote de animal desse ano? Né? Eu fiz o controle exato de nutrição. Cada vez que eu tirei 2 bolsas de sal e levei lá num lote de 80 garrotes lá, eu coloquei o dia que foi, 2 bolsas naquele lote que tinha aqueles animais. Se eu fiz isso e eu tenho eles numerados, sim, para a sua pergunta, sim, dá para eu saber, pelo menos direto, o custo direto de produção, eu puxo nutricional, sanidade, todos os custos diretos, e aí depois tem que ter uma análise de como trazer o resto dos custos, né? Os administrativos, né? Os gerais, que é o que eu te falei, os financeiros, os tributários, como que eu aloco isso?
É muita visão diferente, é muita necessidade de visão diferente, Arthur. Então é difícil ter um botão que você clica e te fala, ó, deu tanto. O que a gente trabalha muito é assim, você quer montar a sua forma, você precisa do X, do Y e do Z. Isso nós temos. Aí você decide. Na verdade, Renato, a gente consegue extrair o ajuste fino do negócio, né? Então, assim, o abismo que existe ainda dentro da gestão, né, com o que você está falando, é enorme, né? Pessoas que não controlam absolutamente nada e um ajuste tão fino que a gente consegue ver exatamente o animal no número de 100 dentro da minha fazenda, né? Então, assim, a gente trabalha nesse intervalo, né? E a pergunta que eu difícil fazer. Exatamente, isso que eu ia falar. Quanto tempo para a gente implantar um programa de gestão nesse nível numa fazenda? Arthur, depende da equipe, Arthur. Depende da equipe, depende da infraestrutura. Você pode implantar um software em uma semana, cara. Em 3 dias você pode implantar. Você pode levar 6 meses. Eu tenho cliente que assim, implantou em 3 dias. Só que o nível de controle que ele quer atingir, ele atingiu depois de 1 ano. Isso, perfeito. Eu tenho cliente que ele foi aos poucos evoluindo. Primeiro eu afinei minha gestão financeira, tenho tudo controlado no meu financeiro certinho. Aí depois eu consegui bater o saldo de caixa. Beleza, arredondei meu financeiro. Aí eu peguei, virei para a produção e falei, ó, agora eu quero os dados produtivos. E aí, formar mão de obra, capacitar os caras, fazer rodar, os ajustes, né? Às vezes você começa a coletar, rodar um negócio, mas a informação não vem, está faltando alguma coisa. Então, depende da mão de obra, cara, depende do ser humano envolvido. Porque tecnologia tem, ferramenta tem. Depende da sua vontade, entendeu? Eu quero, eu consigo, eu vou fazer. E como eu te falei, trabalhar com animal identificado. Você tem que aceitar uma margem de erro, porque acontece. A ferramenta tem que te proporcionar administrar essa margem de erro, estornar isso, arrumar isso, corrigir isso. Mas se você é um cara que não aceita erro, como é que você vai fazer gestão? É difícil. Nunca vai começar 100%, né? Isso tem que aceitar. Principalmente quem vem de fora, né, de atividades que já tem um nível de gestão muito mais apurado, chega na pecuária sussa, não vai conseguir em 6 meses ter o mesmo nível de uma indústria, por exemplo, de um comércio. A maior incidência de softwares e de software aí são de produtores que já têm uma outra experiência em outros segmentos com software. É o que eu te falei, o cara vê a gestão com ferramentas, não estou falando só software, processos, dispositivos móveis, né? Você me falou quais são as inovações que estão vindo. A gente vai começar, nós já estamos desenvolvendo projetos para integração com IoT, com sensores, com outros hardwares, entendeu? Quem tem essa gestão, cara, pô, eu tenho uma operação que eu tenho todos esses controles, aí eu pego e entro na pecuária. Eu não vou tocar a pecuária sem ter esses controles. Porque como que eu vou gerir isso? Como que eu vou aferir lucratividade disso? Se eu estou errando, se eu estou acertando. O interessante que você falou, né, que quem vem de fora já está procurando isso, mas o que a gente tem observado, a gente conversa bastante na Boa entre os técnicos, né, é que a geração dos antigos está acabando, né? O pessoal que foi na década de 70 para o centro-oeste de matar e formar as fazendas, eles estão indo embora. E está ficando para as próximas gerações que têm feito uma conta de padeiro, se colocar o patrimônio empatado em terra e gado na poupança, ganha muito mais dinheiro com a atividade, né? Então... Viu, Arthur? Tem gente assim, tem gente antiga que faz controle, cara. É a visão do cara, sabe? É o cara falar, olha, eu não... Mas das novas gerações você não tem percebido que... Você não tem percebido as novas gerações com uma demanda maior em relação a isso? Sim, concordo contigo. Até porque a facilidade de uso das tecnologias, das ferramentas, é maior na nova geração, né? Ela já nasce mexendo com o dispositivo, com as ferramentas, né? Outra coisa também é o seguinte, as exigências legais, né, Arthur? Hoje, fala pra mim, você consegue abrir uma farmácia, você consegue abrir uma loja de roupa, uma lanchonete, um supermercado sem software? Tá enrolado, né? Então, e como que você acredita que você vai tocar a pecuária sem software, entendeu? São visões. É como enxergar um negócio, sabe? Ô, Renato, a Poliana perguntou aqui, pediu para você explicar quantos e quais são os módulos do software além do pecuário. Como? Ela pediu para você
explicar, né, e falar um pouquinho mais dos módulos do software, né? Ela falou além do pecuário, mas enfim, o que abrange, né? Quais são as frentes do software? Né? Tá. Ó, eu vou pedir para ela fazer um contato com a gente depois, em paralelo, para eu explicar com detalhes. Mas, assim, o software, como eu falei, tem foco na pecuária. Gestão financeira, né, toda a parte financeira, ele é gerencial, tá? Ele vai até próximo à contabilidade ali, mas ele não faz a contabilidade, ele é para o administrativo das fazendas mesmo. Gestão de estoque, né? Eu tenho toda a parte de controle de insumos e produtos, com importação de nota fiscal eletrônica, emissão de nota fiscal eletrônica, toda a parte de gestão de animais, né? Os manejos, nutricional, sanitário, reprodutivo, as movimentações, evolução de era. Agora nós acabamos de lançar o aplicativo, né, cara, para fazer o controle offline. Porque, assim, o aplicativo é um negócio que a gente sempre enxergou que tem que ter, a nova geração quer usar. Só que, cara, quando vai para o curral, cara, não são todos os clientes nossos que têm infraestrutura física e de mão de obra para usar. Então, assim, é legal, beleza. Se trabalhar com animal identificado individualmente, é ferramenta primordial. Se você trabalha com lote, e a gente tem muitos clientes que trabalham com animais não identificados em lote, talvez ainda não é a realidade, sabe? Uhum. Então, controla animal individual ou em lote, integra com bastão, com balança, Sisbov, tivemos uma conversa legal com as OETs para trabalhar a questão dos relatórios do Bopriva. Tem bastante coisa na parte de controle animal aí do Gentivoviplan, comparativo de compra e venda, consumo nutricional, mapa do gado, resumo de abate, um relatório interessante também, que assim, eu enxergar toda o meu comportamento de abate, né? Quanto eu tive de rendimento em determinado frigorífico no ano passado? Quanto eu tive de rendimento dos machos do frigorífico que eu abati todos do ano passado? Aliás, hoje eu estava conversando com a gerente de um cliente e a gente abateu há 45 dias atrás um lote, deu 53 de rendimento. Aí ela ficou brava, não, vamos mudar. Mandou o mesmo lote, mesmo tratamento, 55. Então, assim, traçar esse histórico, né? Onde que a gente está situado, enfim, essa parte de criar isso aí, desempenho, né, índices zootécnicos também, a Renata, você pode falar um pouquinho mais também, que a gente consegue controlar. O que a gente consegue tirar de índice zootécnico? Ganho de peso, enfim, o que a gente consegue... Sim, GMD, né, trabalho GMD de lote, aí tem que ter toda uma questão de análise ponderada e tal, né, porque às vezes o lote desbasta, né, mas individual também. Eu tenho o GMD dos intervalos de pesagem, ou o GMD de todas as pesagens, da primeira até a última, né? Toda a capivara do animal, né? Exatamente. Quantos partos a matriz teve, né? Se a matriz pariu natimorto ou não, da IATF, quantas ficaram prenhe, enfim, todas essas informações assim da parte reprodutiva, nutricional, sanitária, o gerente Boviplan, ele tá atendendo.